Boa tarde. Estamos ao vivo agora, dia 27 de janeiro de 2024, 14 horas e 20 minutos, um sábado, sem chuva, tem até um sol, mas uma variação de temperatura interessante, né? Nós tivemos sol, chuva, frio, calor, tudo nesse mês de janeiro que está se encerrando. O tema que alguns de vocês já até devem ter lido é o modo de vida, né? É o famoso way of life. E o que eu gostaria de começar pelos paradoxos, pelas incongruências, porque quando nós vamos para os paradoxos, para as incongruências, fica fácil entender o tema. Quais são os paradoxos, quais são as incongruências? Aquelas pessoas, aqueles partidos políticos, aquelas agremiações, aqueles grupos da década de 40, 50, 60, que eram totalmente contra e assim o avesso, né? Tinha aquela aversão, mas era o avesso, eles propunham o avesso do que se dizia os grupos corporativos, né? Os grupos metacapitalistas, os poderosos dos cartéis e dos dumps, né? Dos cartéis dos dumps, dos holdings, daquelas grandes corporações petrolíferas, indústrias poderosíssimas, né? De energia, indústrias poderosas de construção naval, de construção bélica, de manufaturados de altíssima tecnologia, né? Computadores. Então, essas grandes indústrias, 40, 50, 60, elas se transformaram em megacapitalistas, elas se transformaram em estruturas corporativas que depois se transformaram em metacapitalistas, ou seja, tiveram um domínio absoluto sobre o dinheiro, os investimentos e os fundos. Foram criados fundos, mas fundos trilionários, né, de pensões, pessoas que investiram as suas economias nesses fundos e que fomentam e que dão uma pequena percentual para quem administra, mas ganham bilhões com essas administrações e querem coordenar e planejar o mundo para as pessoas que nele vivem. Pessoas que sempre construíram, que sempre planejaram, que sempre tiveram uma conduta de liberdade, de construção, de prosperidade, de família, de religiosidade, que é o povo de verdade, é o povo que trabalha, produz e que paga impostos, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente as pessoas que eram contra este tipo de corporativo, de poderoso, de capitalista, são exatamente estas pessoas que, movidas por um sentimento, até entendo que muitas destas pessoas, com um sentimento genuíno, né? E até de certa forma, uma certa maneira, de uma certa forma, congregando dos mesmos ideais de solidariedade, de harmonia, de paz, mas vivendo no mundo, querendo um mundo cor-de-rosa que não dá para forçar, porque o mundo não é cor-de-rosa, o mundo é esse cinza amarronzado que a gente está acostumado aí há muitos e muitos séculos, muitos milênios.
Mas nós não podemos tirar a esperança, mas também não podemos dar ilusão. Os hippies e os anticomunistas, os anticapitalistas, todos eles, qualquer facção, esse povo que era contra os corporativos, as corporações, este povo que fazia manifestações em universidades, faculdades americanas, norte-americanas, canadenses, americanas principalmente, este povo que fazia manifestações em Paris, este mesmo povo, ele passou a ser manipulado para trabalhar para estas causas mundiais e globais, com o intuito de colocar em prática aquilo tudo que eles defendiam. Esses manifestantes defendiam assim a paz, a harmonia, contra as guerras, contra a produção bélica, contra os metacapitalistas, os corporativos, mas não sabem que quem está fomentando esta agenda para que eles tomaram essas bandeiras, essas false flags que eles tomaram, não sabem, ou alguns não sabem, ou todos não sabem, ou assim, alguns pervertidos lá, alguns malévolos sabem muito bem e ajudam a regimentar mais bandeirinhas, né, nas ruas. Esse povo, talvez, assim, aí com toda certeza, a maior parte não sabe que são usados por causa dos bons sentimentos que nutrem, por uma melhoria da condição de vida do mundo. Só que a gente tem que ser realista. Quem que realiza a mudança no mundo é a rua, é o bairro, é a cidade, porque é nela que você vive. Não é um governo central em Brasília, ou em Washington, ou em Frankfurt, ou em Berlim, ou em Paris, ou em Bruxelas. Não são governos centrais que dizem assim, vamos fazer isso para ajudar aquele povo. Vocês não sabem o que aquele povo quer. Aquele povo daquela cidade, daquele estado, que é uma unidade das 50, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que são um país de 50 estados unidos. Então, esse povo foi manipulado de uma tal maneira, de uma tal forma, que eles não sabem que foram financiados por organizações internacionais, sejam elas ligadas à ONU ou não, sejam elas ONGs ou não, sejam elas ligadas até a pastorais da terra ou não. São vários tentáculos onde o dinheiro corre solto. Não só por George Soros, não só por BlackRock, não só por Rothschild. São 13, 14 famílias que decidem aquilo que a imprensa deve dizer e o que não deve dizer, arregimentando essas pessoas que com bons sentimentos são contra os ismos ditatoriais e acabam caindo na ditadura global. Então, assim, nós temos 3 impérios. Eu canso de falar isso, porque isso eu aprendi lendo e vendo vários autores e vários filósofos, várias pessoas discutindo isso em altíssimo grau, cientistas de imunologia, cientistas do Nobel, todos falando que existe uma conspiração real para que haja a Agenda 2030. E estão falando isso há 30 anos. E agora que a Agenda 2030 está sendo divulgada, já não é mais conspiração, já é fato. O Foro de São Paulo era conspiração e hoje é fato. A Agenda Global 2030, o globalismo, era conspiração, hoje é fato. Quem não sabe que existe hoje uma Agenda Global 2030? E o que eles querem? Então, essas pessoas que são movidas por uma imprensa massiva, uma imprensa uníssona. Existe um quadro que eu vi no vídeo, eu não sei se vocês já viram, que eles colocaram assim umas 20 telinhas pequenininhas dos editoriais de diversos jornais norte-americanos. Colocaram as falas de todos eles, todas as falas de todos eles, de todos os editoriais, de todas as televisões que estavam transmitindo, eram a mesma fala. Até para quem não entende inglês, vê que o som é idêntico, porque eles estão falando as mesmas frases, palavra por palavra, direcionando para um único rumo. Isso não existe, porque o modo cultural do escocês e do Cherokee, eles já se confrontaram um dia lá nas terras antigas
dos pioneiros dos Estados Unidos, na época da independência dos Estados Unidos, um pouco depois. Eles se encontraram, os irlandeses, os escoceses, os americanos, os nativos se encontraram em Nova York. Esse way of life do americano, da revolução americana, isso daí não foi criado da noite para o dia, não. Foi criado por uma vontade popular. Foi criado por uma vontade popular. Aquilo ali aconteceu. Mas tem uma tradição romana e tem uma tradição britânica. No Brasil, a mesma coisa. Aqui não foi construído da noite para o dia, não. Nós temos 500 anos quase. Eu digo 500 anos quase porque a nossa colonização começou em 1530. Vai fazer 500 anos quando a Agenda 2030 estiver lá culminando para ser aplicada. Só que não combinaram com os russos. Não combinaram com os russos. Por que eu digo isso? Porque a Alemanha está em greve geral no Brasil, no país inteiro. Estão invadindo Berlim. Paris estão jogando estrume, suinocultura nas casas dos parlamentares. Os americanos pegaram os caminhões, os carros, estão indo para a fronteira do Texas. Existe um despertar mundial contra essa gente que quer impor a imigração ilegal, que quer destruir a sociedade para haver uma dominação por algum totalitário. Aqui eu já não vou nem dizer qual totalitário que quer entrar, porque eu defendo aquele que defende realmente a liberdade. A liberdade democrática ela é exercida pelo voto, mas o voto tem que ser contado, o voto tem que ser auditado, o voto tem que ser apurado. Existiu manipulação nos Estados Unidos na eleição do Biden e do Trump? Existiu. Aproveitaram da pandemia para destruir o espírito do povo e deteriorar a liderança de Bolsonaro e Trump? Existiu, aconteceu. Hoje, muito do que se falou contra Fauci, ele mesmo não está dizendo que ele estava enganado, que ele estava errado. Tudo aquilo que o Fauci dizia na pandemia hoje se revelou uma falácia. As vacinas clássicas não são boas, são excelentes, e as vacinas experimentais estão dando problema? Estão também. Ninguém se responsabiliza, mas querem obrigar em alguns países que são republiquetas de bananas, porque ainda existe uma mentalidade muito baixa, porque a pessoa do povo, ela assiste a Rede Globo, ela não ouve um cientista renomado, então ela não consegue ouvir inglês no original, porque aqui não se deixa veicular o que esse prêmio Nobel está dizendo contra as vacinas experimentais. As vacinas funcionaram? As vacinas impediram a transmissão? As vacinas impediram que a pessoa tivesse o Covid positivo na 5ª dose? A vacina impediu que a pessoa pegasse o Covid nas suas diversas mutações? A vacina ela vem com atraso porque ela não pega as novas mutações, as novas variantes e as subvariantes, as subvariantes que todo mês ou todo ano pode mudar? Não. Então, assim, isso é um aspecto. Isso é apenas um aspecto. Não vou nem dizer das intenções, as causas que fez. Eu estou querendo dizer do way of life. O povo mundial construiu o mundo. Não foram as corporações que construíram o mundo. Essas corporações, elas acumularam muito poder, muito dinheiro, muitas armas e muita imprensa. Muito poder está acumulado na mão desses trilionários. Eles querem dar uma diretriz para que o povo vote nesta diretriz. Só que o povo não quer votar nessa diretriz, porque o povo já descobriu, já despertou. E agora quem é contra isso é dito como antidemocrático. É só isso. Então aquilo que foi construído com terra, com família, com religiosidade, com liberdade, com construção do sonho da pessoa investir em construção civil, ou em agricultura, ou numa farmácia, ou numa padaria, ou que seja numa marcenaria, o que for, que seja. Essas pessoas é que construíram o mundo há milênios. Desde a criação, desde a composição do pão, desde a composição do álcool, da cerveja, desde os milênios lá que podemos estudar nos livros. Só que as pessoas não leem mais livros, as pessoas só leem manchetes de celulares, nem o laptop liga mais.
Hoje é celular, um celular grande, um tablet, e entra direto onde está financiado, onde está anunciado. E aquilo ali tem o quê? Uma intenção de conduzir. Só que a realidade, ela grita. E só os mais fortes sobrevivem. Eles têm a força porque eles acumularam muito poder, muito dinheiro. Mas o que eu digo que só os fortes sobrevivem, porque os fortes são aqueles que trabalham para produzir e para pagar impostos. O Ronald Reagan tinha uma frase maravilhosa que há pouco está circulando na internet, toda, de volta e meia retorna, dizendo o seguinte, que a questão, quando a pessoa está prosperando, eles vão e taxam. Está começando a parar, está começando a dar uma parada, eles vão lá e regulam. Né? Começando a dar uma variação, eles vão lá e regulam. Então, quando está prosperando, taxa. Está dando alguma variação para cima ou para baixo, eles regulam. Aí, se tiver o fracasso, eles subsidiam. Então, é uma regulação que vem de um poder central para o prefeito de uma cidade, não, para a população direta. O prefeito vai só seguindo e copiando o que o Estado faz, que o governo central faz, e que um governo central que estão querendo instituir globalmente, que é o famoso globalismo, não confunda com globalização, que é os métodos, processos para a fabricação de um produto com diversos países envolvidos. Isso daí é questão comercial, estratégica, logística, é diminuição de custos, é questão comercial industrial e para fazer os trades. Eu estou falando de globalismo, que é uma forma de se governar o mundo a partir dessas diretrizes que são compradas, porque se financia uma imprensa para dizer só o que interessa a eles. E quem são eles? São 13 famílias, 12, 11 famílias trilionárias, associadas a fundos de investimentos trilionários. Então, quando existe essa percepção nos Estados Unidos e na Europa, aqui no Brasil, como nós somos chamados pelos argentinos de macaquitos, também vai ter essa percepção. Então, essa percepção já está tomando conta. Porque esses fantoches que são os presidentes das republiquetas das bananas, eles não estão por trás do poder. E ao mesmo tempo que tem os globalistas querendo tomar o poder, também tem os socialistas, comunistas querendo tomar o poder também. Já tomaram pelas instituições estatais, aparelharam tudo, mas estão brigando também pelo poder. E quando houver o caos, vai justificar implantar realmente uma ditadura mais severa. Porque a intenção de um é instalar o caos para o governo mundial. E a intenção do outro é instalar o caos para tomar o poder de uma forma absoluta, dizer, ó, por causa disso tivemos que fazer uma ditadura. E não vai ter comparação à ditadura Vargas, que foi um fascista, um nazista, um trabalhista, inspirado por Mussolini para fazer a CLT, pouca gente sabe disso, Carlo Tadeu Lavoro. Não vai ser também um regime militar que aconteceu de 64 a 84, não vai ser nesse nível, não. Talvez até podemos dizer, até mais ou menos 1990, e quando o Collor assume, né, no dia 15 de março. Então, não é aquela de 64 a 15 de março de 90, não. Vai ser uma ditadura nos modelos do Maduro e no modelo do Fidel Castro. No modelo de um comunista chinês. E a China está comprando o Brasil. Mas o PT não vai receber os valores que tem que receber da China, porque o Brasil foi comprado a prestações. O China não vai completar o pagamento até que se institua a ditadura. E até que esse pessoal que trabalhou para destruir a sociedade brasileira conservadora também não seja eliminado. Eles têm que ser eliminados, porque eles vão acabar com a sociedade organizada chinesa que deverão ocupar aqui os cargos, ocupar os setores, ocupar o turismo, ocupar cidades, fazer condomínios. E enquanto não tiver uma ditadura implantada, com a eliminação desses que são massas de manobra, eles não vão pagar a fatura. Não, nós vamos enfiar dinheiro aí sim. Mas precisamos de uma ditadura chinesa nos nossos moldes, porque apenas a metade da China ganha as benesses. E eu estou chutando para cima.
A outra metade está na miséria. Aqui no Brasil não tem metade na miséria, mas vão conseguir passar dos 70%, porque na Venezuela já fizeram. Na Argentina tentaram fazer e agora estão sendo impedidos. Então, tem que haver esse raciocínio, o raciocínio lógico de que não funciona nem uma coisa nem outra. Nem o poder global central lá em Bruxelas, para comandar o mundo lá da Europa, não funciona. Nem para eles funcionou com a União Europeia, quanto mais o mundo inteiro. E não funciona também um poder exercido por socialistas comunistas, querendo implantar um regime que não funciona. Porque é a tentativa da implantação que não funciona, porque o comunismo não existe. Existe comunistas querendo implantar alguma coisa parecida com o comunismo, socialismo. Que não existe o comunismo real, não existe. O que existe é a tentativa de implantar. É justamente essa tentativa de implantar essa utopia que estraçalha com o local. Abraço do Cruel JF, até a próxima.